Verdade. Tá sem microfone, Thaís. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É que caiu a luz aqui e tinha caído a internet. Eu estava desesperada tentando conectar no meu celular, mas meu celular pega muito mal. Boa tarde a todos. Boa tarde, prof. Nossa, eu estava preocupada que você não estava bem. Não, eu sempre volto. Qualquer coisa, assim, igual semana passada, eu já tento avisar a Mari de manhã, já tento avisar vocês, eu procuro nunca dar. É que caiu a luz aqui, estava ruim para voltar, e o meu celular é extremamente ruim aqui de sinal onde que eu moro agora, porque eu mudei. Mas vamos lá, então. A Mari estava aqui com vocês, acudindo a todos. Boa Eu tarde. acabei de entrar, Thaís. Alguém mandou uma mensaginha para mim. Aí eu falei, nossa, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Mas, enfim, a gente está aí num momento de muita chuva no estado, né, gente? Estamos aí numa situação bem difícil, né, com em algumas localidades aí, enfim. Às vezes, de repente, pode acontecer aí com algum de vocês ou com a Thaís. Aí Para vocês vão nós conversando, aqui né? agora, voltou o tempo. Aqui onde que eu moro, as meninas até a Val é daqui da mesma cidade do que eu, voltou, mas até hoje de manhã foi bem intenso. Mas então tá bom. Bom trabalho para vocês, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas as meninas também. O Mark está, o Francis Mari está ali. Sejam bem-vindos. Desculpa, pessoal, é que caiu a internet aqui, igual eu falei, não estava voltando para mim responder vocês rápido. Na semana passada eu tive um imprevisto, vocês tiveram aula com a prof. Josi, eu até depois enviei o recadinho lá, a prof acabou que teve que internar para tomar soro para melhorar, porque deu cólica renal. Mas vamos lá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu olho o outro e o outro me olha, de Silva 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Ó, estou vendo todas as câmeras abertas ali, como sempre. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Eu já venho falando esse recadinho há algumas semanas, vocês acho que já estão careca de saber, vão falar assim, ai, professora, de novo isso. É que é bom relembrar, mas a gente não tem nenhum problema específico, eu já estou vendo todos com a câmera aberta, todos bonitinhos, já estava com saudade de ver vocês aqui. Então, hoje a gente está na nossa reunião 8, já estamos para frente da metade dos nossos encontros. Reunião da apresentação de implementações. Nós temos 12 encontros no total, nós já estamos na 8. Então, sabemos, pessoal, aqui que nós passamos, faltam 4 encontros para o final do nosso formadores, tá? Logo estamos lá no finalzinho, vocês vão ver, depois vocês vão sentir até saudades. A nossa agenda de hoje, o acolhimento, relembrando a prática, os relatos de implementação, o Fique Ligado para concluir. A nossa agenda de hoje é dividido nestes 5 momentos, tá? Tudo bem, Ivone, pode pegar lá rapidinho. Ivone falou que vai buscar o carregador, já volta. Aí nós temos, então, o nosso cronograma. Vocês podem ver que a gente já passou no nosso cronograma. Já passamos pelo acolhimento, já passamos pela cultura maker da reunião 2, reunião 3, reunião 4. Tivemos a apresentação de boas práticas lá. Tivemos a primeira reunião de rotação por estações. Tivemos a segunda da semana passada, que vocês me enviaram material, que vocês fizeram com a prof. Josi, que ela era um pouquinho mais ampla, né, que ela contemplava até a terceira e a quarta estações. Então, eram 4 estações. Tivemos também
então, hoje, a apresentação das implementações. Por isso que eu pedi para vocês lá no grupo. Ah, alguém já implementou? Como que vocês estão? Como não consegui entrar na semana passada acompanhar vocês? Por isso que eu pedi lá. Que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as implementações. Professora, mas eu só comecei isso, eu nem terminei. Não tem problema, tá? Porque o prazo de vocês de entrega final é lá em novembro. Então, tudo bem se aconteceu que vocês só começaram, não terminaram ainda, tá? Então, vamos lá. O acolhimento. Observe na tirinha o Armandinho calculando o caminho a se percorrer e reflita. Há tanto ainda a percorrer. Aí ele fica paradinho lá. Tanto já percorrido. Muitas vezes o percurso parece longo e inalcançável. Mas quando olhamos para trás e percebemos o quanto já avançamos, o sorriso é inevitável. E isto vale para o nosso G, que já passamos da metade, né? Nossa vida profissional e também pessoal. Pessoal, que tal escrever uma breve carta para você mesmo e recebê-la de volta no final da jornada? Nessa carta você pode escrever suas impressões até aqui da sua jornada. Mas também de aspectos relacionados às áreas profissionais e pessoais, que além de apontar quais obstáculos deseja superar. A gente vai programar para vocês receberem esse material de volta lá no início do mês de dezembro. Aí lá vocês podem dizer para a prof assim, eu alcancei meus objetivos. Não, mas não era nada disso que eu esperava. Eu saí totalmente diferente do que eu imaginei. Então, eu vou copiar um linkzinho aqui para vocês, que vocês podem entrar nele. E lá vocês podem colocar isso. Lá no final da nossa reunião, o link já está aqui no chat. Aí a gente vai abrir, vocês podem contar. Nossa, mas eu superei, eu fui muito mais além do que eu imaginava. Ou eu não consegui chegar lá. O linkzinho já está ali para vocês. Vocês vão lá ver que ele vai abrir o material dessa maneira. Ele vai abrir exatamente esse material. Conseguem visualizar? Acho que está carregando para vocês. Ele parece um material com vírus, mas ele não é. Pode ir fechando essas abinhas que formam. Olha lá. Uma cápsula do tempo. Vocês põem a data, o e-mail de vocês, o assunto, e daí aqui a mensagem. Esse e-mail vocês podem pôr o da professora também. Esse e-mail será enviado na data que você programar. Então, ele vai chegar aqui na data que vocês colocarem. Ele vai funcionar como uma cápsula do tempo. Todos colocarão lá a data do dia... Deixa eu só confirmar aqui o dia que é terça-feira lá de dezembro. É a primeira terça-feira de dezembro. Vocês colocarão lá a data do dia 5 de dezembro. 5/12. 5/12 de 2023. Esse material vai aparecer para vocês só nessa data que vocês preencherem ali, tá? Nesse meiozinho que vocês estão vendo aqui. Esse material aqui. Ele abre algumas abas aqui embaixo, vocês podem ir fechando, tá? Mas é só esse material. Todos conseguiram abrir? Conseguiu, Val? Conseguiram? Alguém não conseguiu, se manifeste, dá um alô aí que a prof vê o que pode ajudar. Escrevam lá. Prof. Pode falar. Tá me ouvindo? É que Tô te ouvindo, Vanessa. Eu tô no consultório médico, tô aqui na sala de espera. Então, eu não tô conseguindo, porque eu tô no celular. Hoje vai ser um pouquinho difícil. Eu vou ser mais ouvinte hoje, tá bom? Tudo bem. O linkzinho fica lá no material, depois você pode acompanhar lá, tá, Vanessa? Tá, beleza.
Ela vem como se ela fosse contar um segredo para nós. Ali no assunto eu coloco cápsula do tempo? Pode colocar a cápsula do tempo. Prof, eu mando no meu e-mail e no teu, é isso? Pode mandar no de você. Eu vou colocar o meu aqui também. Vocês podem colocar nos dois, que daí eu vou receber também nesse dia para lembrar vocês. Tá, ok. Já estou colocando o meu @escola. Podem colocar os dois. Se vocês quiserem colocar só o de vocês, também não tem problema. Colocar o da prof, eu vou receber juntamente, então eu vou conseguir lembrar vocês. Ah, lembra aquele recadinho de tal aula? Então, eu vou conseguir lembrar vocês. Conseguiram? Só assim que vocês forem finalizando, dão um joinha para a prof, para mim saber que vocês terminaram, que a gente pode prosseguir. Ali, Thaís, eu posso colocar qualquer mensagem? Qualquer Ou tem uma mensagem. específica? Não tem. Você pode colocar lá o que você espera, que você consiga concluir com bastante atenção, que você consiga fazer sua implementação ou alguma coisa assim. Porque vai que nesse meio do caminho, às vezes, acontece algo, você não consiga realizar sua implementação, ou você imagine para sua implementação alguma coisa. E quando lá no final ela sai, às vezes, muito melhor. A jornada passada, cadê a Fernanda? A Fernanda estava aqui, ela não vai me deixar mentir. O que a gente percebia no GE? Ela foi uma das que falou para a prof, mas prof, isso daqui não dá para entender, o que é isso? Esse material está muito extenso. E ao final, a gente teve relatos de implementação, assim, de atividades que saíram maravilhosas quando foi compreendido total. O Francis Mar, acho que lembra também, né, Francis Mar? Que assim, foi uma jornada que nós falamos assim, foi um pouquinho mais pesadinha, não foi tão tranquila quanto essa. Por quê? Porque os cursistas, às vezes, não conseguiam compreender esse todo, né, Francis Mar? Quando nós chegamos lá no final, aquilo parece que ficou, às vezes, tão simples e tão tranquilo, que foi muito mais leve, mas é que a gente tinha, às vezes, uma expectativa diferente do que é. Só nesse sentido, qual que é a expectativa de vocês, o que vocês imaginam? Ok, obrigada. Então, deixa eu ir digitando aqui. De nada, é que a prof fala um pouquinho demais aqui. Já estava eu antes, desesperada, tentando conectar celular, tentando conectar aqui, porque eu faço aula com o notebook para vocês. Então, o notebook ia ter bateria, mas o problema era o sinal da internet mesmo. Pessoal, enquanto vocês respondem, só fugindo um pouquinho do nosso assunto aqui, eu já retorno, enquanto os demais vai respondendo. Alguém aqui foi afetado pelas chuvas, teve alguma coisa que está sofrendo, está com dificuldade em caso de implementação, a escola, algo foi atingido? Ninguém procurou nada, mas tudo tranquilo. Uma das escolas que eu trabalho foi atingida, mas não é na que eu fiz a implementação, no caso, né? Até porque eu já tinha feito atividade com ambas as turmas que eu trabalho, né, do 9º ano. Porém, o que eu vou relatar na implementação é a turma de outra escola. Então, nós estamos sem roteiro escolar, por causa que a cidade é uma cidade pequena, alagou algumas ruas já pela 3ª vez, hoje voltou a subir água. Uma das escolas está suspensa as aulas presenciais, estamos via Meet, por causa da dificuldade, entrou água na escola novamente, né? Já tinha entrado na primeira semana, lá do dia 12, no dia 12 de outubro, entrou domingo de volta, hoje a água voltou a subir mais um pouco, novamente, por causa que a chuva não passa, mas nada que tenha atrapalhado em relação à implementação.
Ah, então tá ok, tudo bem. Tudo bem. E melhoras lá, Elaine, que tudo passe. São situações que estão fugindo do nosso controle. Sim, é bem complicado, né? A gente tem que retomar aulas via Meet, né? No caso, o meu não é só arte, educação física também, a parte prática é mais complicada, mas a gente encara aí todo o desafio que vem pela frente. Eu falo para vocês, é um grande desafio, porque além de encarar tudo isso, tem os alunos, que muitos foram afetados, não só a escola, né? Sim, é bem isso. Muitos alunos, alguns moram no interior, precisam do ônibus para vir, né? Não têm muito acesso em relação à internet, porque são geralmente empregados, né, de fazenda, né, ali. Então, eles precisam estar em sala de aula, eles não entram por Meet, a frequência acaba ficando muito baixa, né? Por mais que tenha observação em campo, que a escola está afetada por enchente, mas fica complicado, né, em relação a isso. Muitos sinais, é igual a gente vê muitos sinais caindo, porque aqui eu estava com a internet normal, pode ver que eu não avisei vocês, eu não avisei a tutora, porque estava meu sinal normal, e do nada a luz deu aquele pico. Mas tudo bem, vamos lá. Alguém mais, algum ponto? Conseguiram terminar de responder lá? Conseguiram? Você pode repetir, por favor, a proposta é falar um recado para mim, isso? Oi, Carla. Tá bem ruim seu áudio hoje, Carla. Ó, recreio. A proposta é um recado para mim no futuro? Isso. Para você, o que você pensa lá para frente. A Carla também é outra, ó, ela vem da jornada. Não, a Carla vem essa jornada, desculpa. Ela vem essa jornada, desculpa. Que viu o quanto a jornada passada foi um tanto mais pesada, que coloca esses apontamentos igual a prof falou. Mas vamos seguindo lá então aqui, senão a gente se atrasa muito. Relembrando a experiência. Opa, professor, vamos relembrar as experiências que você teve conosco nos últimos encontros sobre cultura maker e rotação por citações. Para isso, sugerimos 2 citações em que você deverá escolher quais as 2 metodologias você escolheria. Justifique sua resposta. Alguém consegue ler para a prof o quadradinho verde ali? Eu já passo. O situação 1 e depois o situação 2. Professor, apresentamos 2 situações. Reflita sobre quais das metodologias que vimos nessa jornada poderiam ser aplicadas nela. Compartilhe sua reflexão com os demais cursistas, justificando a sua escolha. A situação número 1. Alguém conseguiria ler para a prof? Você tem uma turma com 35 estudantes. 10 deles são de sala de recurso e aprendem muito com atividades práticas. 15 são bastante agitados. 7 são muito participativos e aplicados. Por fim, 3 deles desanimados. Alguém conseguiria ler a situação número 2? Você tem uma turma com 30 estudantes. 20 deles são bastante tranquilos e, na sua maioria, entregam as atividades quando requerido. 4 são muito agitados. 4 são bastante participativos. Por fim, 2 deles são bem desanimados. Então, aqui a gente apresenta 2 situações problema. O que a gente vê? Uma turma um pouco cheia, com uma variedade de alunos. Nos 2 casos, a gente vê a variedade de alunos. O que mais apresenta ali? Alunos agitados e que não estão fazendo as atividades nos ambos os casos, né? Por mais que ambos os casos apresentam diferentes, sejam salas diferentes, mas a realidade são próximas, né? Quais metodologias que a gente viu nessa jornada que vocês acham que caberia, às vezes, trabalhar com esta situação? Alguém? Alguém, tipo, cultura maker, qual das situações será que caberia? Caberia melhor lá na situação 1 ou na situação 2?
Tô vendo um monte de carinho, pensando. Estava pensando aqui, mas no meu caso, por exemplo, vou falar que eu já quase concluí a implementação, justamente no 7º ano, onde eu estou trabalhando as gravuras. Eu comecei com o cordel e terminei na cromoestilogravura, né? E hoje eles fizeram a cromoestilogravura na prática. Eu tive que pegar uma aula de matemática para eu poder terminar as produções, pelo menos, né? Mas, assim, uma turma que eu, assim, até me surpreendi, porque todos eles fizeram, todos eles, assim, participaram. Tem um caso de um menino que não tem, sabe, professora? Não tem. O bicho, ele dorme na carteira, ele se esconde embaixo da carteira e não faz. Ai, que tragédia. Hoje ele não apareceu, mas nas outras aulas ele não produziu muita coisa também. Mas, assim, se não todos os outros se envolvem na cultura maker, eu acredito que em todas as turmas é o que eu percebo mais envolvimento, é quando chega na hora do fazer, sabe? Do produzir, assim. Quando tem que mexer com tinta, então eles amam, eu acho que é uma terapia. Aí eles fizeram as tintas, fizeram os corantes naturais, utilizamos o corante natural, alguns utilizaram tinta mesmo, mas enfim, todos fizeram, e foi muito legal, né? Mas então, na situação, eu encaixaria essa turma na 2 ali, que foi o que tinha 2 mais desanimadinho, o resto estavam todos produzindo e trabalhando assim com facilidade. Ai, que bom. Eu gosto de escutar vocês, eu falo assim, isso deixa o nosso coração quentinho, que o nosso trabalho de vocês está funcionando, está indo, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo. Eu acho que a Val ali também, ela consegue ver que ela trabalha, por que a prof fala a Val? É porque eu já trabalhei com ela. Porque ela trabalha com EJA, então no EJA vocês vê bastante essa situação. O que a gente encontra às vezes no EJA? Aquele jovem que não se encontrou na sala comum, que não teve, mas ali é uma oportunidade que ele está tendo novamente, digamos, de recuperar o que ele perdeu. Então, às vezes, esses trabalhos, essas diferenças, essas metodologias diferentes, traz ele um pouquinho de volta, às vezes ele consegue se sentir, ou às vezes aquele aluno que ficou 1, 2 anos atrasado lá na escola, que ele não se sente mais pertencente àquele grupo, então ele começa a se tornar esse aluno que a gente vê que não é participativo, que é agitado, porque ele não está se sentindo presente lá no grande grupo, e quando ele vai para uma EJA, para um outro, ele é totalmente outra pessoa. Acho que eu vi ela fazendo assim, ela não consegue deixar o mentir, mas não consegue ver bem claro. É bem isso mesmo. E ali na EJA onde a gente percebe que esse trabalho de metodologias ativas funciona. E essas formas diferenciadas é o que atrai o aluno. Porque lá no ensino regular, na forma mais tradicional de se trabalhar, eles não se encaixam. Quando eles chegam na EJA e tem essa mistura de idades, então, com essa mistura de idades, trabalhando as metodologias ativas, eles vão se encaixando e um vai ajudando o outro. O bom é isso, né? O aluno mais velho, talvez ele não entenda mexer com o celular. E o aluno mais jovem, ele entende. Então, um vai auxiliando o outro. E nesse trabalho na EJA, principalmente a questão da atividade de rotação ali, dá certo, porque um vai ser auxiliar do outro, um vai ajudar aquilo que o outro não compreende. O aluno mais velho, ele tem mais vivência de vida. Então, não, vamos por esse caminho que isso daqui vai dar mais certo. Aquela questão mesmo de concentração. O mais novo, não, ele já vai buscar aquela questão mais da parte de utilizar os aplicativos, essas coisas, daí eles são mais ágeis. Então, um ajuda o outro, aí e lá vai se encaixando melhor essa questão das metodologias ativas. É bem isso. O que você falou mesmo, Thaís. Eles acabam se complementando, digamos. Aquela que às vezes se sentia fora, dentro desse trabalho, dentro dessa metodologia, dentro dessa outra realidade, eles se complementam e às vezes se identificam. Que às vezes em uma outra situação eles acabam se sentindo mais perdidos
E para nós, enquanto professores, acaba se tornando aquele aluno que a gente fala às vezes, que é o aluno que quer chamar atenção, o aluno que quer fazer a bagunça, mas às vezes é aquele aluno que não está se situando, se reconhecendo dentro do próprio ambiente dele. Trabalhando essas metodologias, trabalhando essas outras coisas, talvez ele se conecte com o colega, ele consiga se conectar, ele consiga aprender esse diferente, porque às vezes é um momento em que ele quer, digamos, voz. E ele está o tempo inteiro ali dentro da sala querendo voz. Só que nós, enquanto tutores, precisamos manter um pouco mais, não vou dizer autoridade, mas precisamos manter mais o controle. Quando ele vai para o subgrupo, às vezes é ele quem mantém o controle, a mentoria dentro do subgrupo. Então, ele vai render e vai produzir. Por isso que dentro dessas metodologias, tanto a rotação por estação, a cultura maker, ele tem essa liberdade, o falar, o expressar, o criar. A gente vê que tanto na situação 1, na 2, às vezes consegue sair melhor que numa aula um pouco mais tradicional. Relembrando a experiência. E para ajudar a relembrar algumas características da rotação por estação, a gente vai assistir o vídeo. Eu já passo para vocês. Eu quero que vocês reflitam lá e pensem como essa metodologia pode ser implementada para que a construção do conhecimento pelos estudantes seja efetivamente colaborativa e significativa. Então, rotação por estações. A metodologia de aprendizagem rotação por estações é bastante divertida e lúdica. Além de tudo, ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de atividades que contemplem as múltiplas inteligências. Vamos ver como isso pode acontecer? Organize a sua sala criando 6 espaços de trabalho em grupo. Podem ser 6 mesas. Em cada uma das mesas ou espaço de trabalho, coloque uma comanda com uma missão relacionada a uma das 6 inteligências cognitivas que, lembrando, são linguístico-verbal, visual-espacial, musical, lógico-matemática, sinestésico-corporal e naturalista. Divida o tempo da sua aula em 6 rodadas de 5 ou 10 minutos. A cada rodada, seus alunos devem passar por uma das mesas ou espaço de trabalho, tendo que cumprir com a missão proposta. Quando o tempo acabar, os alunos devem mudar para a próxima mesa, iniciando uma nova rodada. O ideal é que a cada rodada os alunos se misturem e não sigam todos juntos para a próxima mesa. Isso promove uma melhor interação entre os alunos, permitindo que trabalhem sempre em grupos com constituições diferentes e desenvolvam a inteligência interpessoal. A ideia é que no fim da atividade, todos os alunos tenham passado por todas as mesas, tendo cumprido com todas as missões propostas. A metodologia de aprendizagem em rotação traz um jeito lúdico, divertido e dinâmico que pode ser implementado para desenvolver qualquer temática, trabalhado com qualquer série. Experimente na sua sala de aula. Pessoal, então o vídeo aqui que vocês viram, ele fala um pouquinho, ele demonstra sobre a rotação por estações. A gente tem aqui um cursista com a letra F. Eu vou deixar livre para alguém comentar sobre essa metodologia, o que achou, o que está gostando. Eu sei que vocês falam, que tem os que gostam. Ai, se ninguém falar, a prof vai ter que apontar. Eu posso começar falando, já que eu vou assumir a bomba aí que começa com a letra F. Tinha a Fernanda e tinha o Francismar. A prof deixou, mas eu quis chamar. Depois eu passo o bastão para o Francismar. Então, assim, os caros colegas aqui, boa tarde a todos. Realmente, o vídeo é muito lindo, né? É muito legal, muito interessante a proposta, a dinâmica. Mas convenhamos, assim, acho que o principal fator que pesa para fazer esse tipo de metodologia é o nosso tempo. Eu, por exemplo, atuo com nonos e terceiros anos do ensino médio. Os nonos eu ainda tenho 2 aulas a semana, mas o terceiro só tem uma aula de 50 minutos. Eu então, terceiros anos é bem difícil. Essa troca de salas de aula, né? Nós temos 50 minutos. Pensa que para a gente preparar, organizar, de repente, essas estações,
a gente já leva 30 minutos, no mínimo, uns 30 minutos para organizar. E sem contar que eu não sei se alguém aqui passa por esse tipo de situação, mas a grande maioria das escolas que eu trabalhei, todas sempre teve um conflito muito grande com o professor de arte para sair, entrar e deixar a sala do jeito que estava para o próximo professor. Então fica aquela guerra com os outros professores. Fernanda. Então fica aquela guerra, assim, se eu trabalho com algum tipo de material que eu sei que vai deixar sujeira ou carteiras desorganizadas, qualquer tipo de coisa, eu tenho que me atentar muito mais, me preocupar mais com a organização para o próximo professor para não ter atrito com os colegas, do que até propriamente com a dinâmica se está funcionando ou não, né? Então é lindo, é maravilhoso. Eu mesmo, na minha implementação, que eu já comecei a organizar essa semana, tentei efetuar essa questão da rotatividade, só que eu tentei fazer de uma forma alternativa. Então, eu estou trabalhando na Semana de Arte Moderna, e aí eu separei as fases da pintura da Tarsila do Amaral, e aí eu fui dando números para o grupo da sala. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, quem ficou com o número 1 ia fazer um trabalho relacionado à fase 1, quem ficou com o número 2 fazer um trabalho com a fase 2, e quem ficou com o 3 fazer com a fase 3 a pintura da Tarsila. Inicialmente, nas primeiras turmas que eu comecei a aplicar, eu pedi para eles se unirem, conforme as fases, conforme os números que eles receberam na hora que eu separei na sala. Começou um conflito, começou uma briga, porque acabou separando os amigos, porque não gostou do que recebeu, porque eu impus o que eles iam fazer. Ah, por que eu tenho que fazer o 2? Eu quero fazer o 1. Né? Então, eu vejo assim, uma geração que é bem conflituosa, né? Que tem uma dificuldade de acatar aquilo que é solicitado. Então, eles querem ter autonomia de fazer o que querem. Então, começou uma briga de quero fazer o que eu quero. Aí, em outra turma, eu tentei, já depois de ter passado por essa experiência, eu tentei na outra turma fazer de uma forma alternativa. Pessoal, uma turma que nem acabou de colocar as duas propostas, né? As duas turmas aí no exemplo anterior, né? Uma turma mais tranquila, mais apática. Aí numa outra turma que eu sei que geralmente dava mais confusão, eu coloquei só os 3 números no quadro, não falei o que ia acontecer, e falei assim: olha, cada um escreve no canto do caderno em um número. Escolhe um número, 1, 2 ou 3, sem saber o que ia fazer. Aí cada um escreveu. Falei, muito bem, agora eu vou escrever na frente o comando. Aí eu escrevi na frente do número o comando. Pois bem, esse número que você escolheu, você vai fazer. Aí eu passei, então, a dinâmica do que era para fazer, que nem eu passei na outra turma. Aí essa turma já funcionou melhor quando eles escolheram o número deles, né? Então, assim, eu vejo assim, é legal, é interessante, porém, da maneira como é proposta no vídeo, né? Porque além de separar por estações, nós temos cada estação trabalhando um quesito diferente, né? A parte cognitiva e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o principal fator que nós temos de dificuldade é o nosso tempo, porque a gente tem um volume de conteúdo grande para dar conta. Até semana passada eu tinha uma escola que estava extremamente batendo na tecla do SAEB, estava pressionando muito a gente por causa do SAEB. Nada na escola tinha importância a não ser o SAEB. E aí, agora que passou o monstro do SAEB, agora querem fazer todas as dinâmicas possíveis, e aí tudo é professor de arte. Então, agora é semana cultural, é jogos interclasses, é cinema, é decoração de Natal, é professora de arte, professora de arte, professora de arte, professora de arte, professora de arte. Olha, você corrige prova, você faz trabalho, você tem que dar se liga, e você tem que cuidar da semana cultural, e você tem que passear com seus alunos no cinema, e você... Então, assim, é um caos. Mas é bonitinho a proposta aí, eu gostei. Pela própria experiência da Fernanda, que a gente vê lá. Algumas turmas vão funcionar melhor, vão. Outras turmas vai ter uma certa dificuldade, digamos que já não vai funcionar tão bem. Francismar, gostaria de dar a sua palavra? Como a Fernanda relatou ali, né? O grande problema nosso é o tempo, né? A gente poderia desenvolver muitas atividades, né, legais, assim, mais produtivas, mas a questão tudo é número, é resultado, né? Não sei se o núcleo regional de vocês cobra, mas, tipo, às vezes eles colocam
um curto tempo para você fechar 50% das notas, né? Então, por exemplo, eu dava aula o ano passado nos terceiros anos. Então, cheguei a pegar 3 aulas, porque pegou e encarrilhou em feriados, recessos, e daí nessas 3 aulas tinha que fechar 50% da nota, né? Daí, então, você acaba trabalhando, correndo para você atingir esses objetivos, essas metas impostas, né? E também, questão que teve aí o SAEB também, de toda a escola estava se organizando para isso também, mas conforme a turma também, a questão de participação, quando a turma, eu tenho lá um 7º ano que ele é bem agitado, mas quando você chega na sala e coloca eles no eixo, eles produzem e eles gostam, né? Então dá para fazer bastante coisas legais. Mediante essas atividades de rotatividade ali, às vezes trabalho bastante na questão do teatro, na motivação. Às vezes o trabalho não chega a trabalhar igual que é para trabalhar, né, que está relatando ali. Mas algumas coisas a gente consegue fazer. Isso mesmo. Aline, vou passar a palavra para a Aline e depois a gente continua. Eu tenho umas dúvidas sobre a votação por estação. Ali no vídeo ele mostrou 6 espaços, só que eu não consegui entender direito como seria esse espaço que o vídeo sugeriu. Eu já trabalhei com estação, só que era na educação infantil. Se eu fosse adaptar conforme eu já trabalhei, por exemplo, a arte moderna, eu poderia, em uma rotação, tá passando uma chuva de ideias no Jambo. Em outra, eu poderia estar trazendo um quebra-cabeça de alguma arte, de algum artista da arte moderna. No outro, eu poderia estar disponibilizando para eles, sei lá, pintar, usando materiais diversos que vai ter ali. Só que, pelo que eu vi ali, é diferente a proposta. Como que... Quero fazer, mas eu tenho dúvida de como que... É que a proposta que ele trouxe aqui, eu acho que quando você trabalhou na educação infantil, você dividia em pequenos grupos, que os grupos rotacionavam. A proposta que ele trouxe aqui é a rotação individual. São alunos individuais que vai individualmente passar para os grupos. Então, eu posso estar no 1 e eu posso ir para o 3, ou eu posso estar no 1 e para o 2 e para o 3, desde que eu saiba que eu vou passar nas 3 estações. Então, aqui ele não está trabalhando dentro do videozinho ali, ele não trabalhou com o grupo, ele fez a rotação individual. O que eu falo da rotação individual? Eu, enquanto professora Thaís, não enquanto formadora. Eu acho ela muito mais difícil para nós, enquanto professores, por quê? Porque nossas turmas são muito numerosas. Como que nós vamos controlar 40 alunos, que é a maioria das nossas turmas, e vamos ver que os nossos 40 alunos passou, digamos, os 40 pelas 3 estações. Quando nós dividimos ele em grupos, nós conseguimos acompanhar os grupos que estão passando. Então, nós conseguimos, digamos que, ter o controle. A rotação individual, eu vejo ela, para mim, seria para turma menores. A gente até conseguiria realizar. Você pode ver que ali ele fez as 6 estações, mas o aluno andava sozinho, ele não tinha grupo, ela era a rotação individual, nesse sentido. Eram 6 atividades diferentes, mas o aluno era sozinho em cada estação ali. Não sei se conseguiu entender. Valderice? Oi. Não, só ia relatar uma atividade que eu fiz no mês de agosto ali sobre o folclore brasileiro, né? Então, eu trabalhei com o 9º ano. O 9º ano tinha que dividir eles em 5 grupos. Cada grupo tinha que fazer a pesquisa de uma brincadeira, né, folclórica. Depois, eu trabalhei essas brincadeiras folclóricas com outras turmas. Então, eu só fui a mediadora ali, na verdade. Os alunos que elaboraram as atividades, e daí nós trabalhamos com o 6º e 7º ano. Esses alunos daí foram lá para a quadra e eles tinham que fazer a rotação dessas atividades. Então, os alunos do 9º ano, eles prepararam as brincadeiras
estilo circuito, né? As brincadeiras, e daí eu dividi o 6º ano em 5 equipes. E cada equipe tinha que passar por todas as brincadeiras. Nossa, eles amaram fazer isso. Então, ali eu trabalhei, na verdade, 2 turmas, né? Só que daí aquela situação, tive que usar a aula de outro professor. Né? Então, porque na quinta-feira eu tinha aula com o 9º ano. No horário da minha aula com o 9º ano, eu tinha que pegar a aula de outro professor naquele mesmo horário, do 6º ano, para poder, daí, o 9º ano trabalhar com o 6º. O interessante é que o professor cedeu a aula, né? Então, na quinta, o 9º trabalhou com o 6º, e na sexta-feira, o 9º ano trabalhou com o 7º. Mas, assim, foi bem proveitoso. No entanto, eles... Professora, quando que nós vamos repetir de novo essa atividade? Daí eu peguei, até brinquei com eles. Só o ano que vem, no mês de agosto do ano que vem. Mas, assim, é gostoso, né? Quando a gente consegue ter essa ajuda também de outro colega de trabalho, né? Entra bastante no que a Fernanda pontuou e o Francismar. O nosso tempo, não é que a metodologia seja ruim, não é que ela seja falha. Ela é muito legal, é uma coisa... A única coisa que às vezes acontece, o nosso tempo dentro da escola de preparação, de sala de aula, não é sempre que nós temos professores que vão ceder esse tempo, então, ou até que nós conseguimos dispunhar desse tempo. Rotação. Organização das apresentações. Professor, eu falei com vocês, já pedi alguns lá, alguns já me falaram que implementaram, a Elaine já contou aqui. Eu gostaria que vocês, na sequência depois, compartilhassem essa implementação. Ai, professora, eu não terminei o material, eu não fiz, já estou vendo as caras de vocês, por isso que eu já estou falando. Não tem problema, vocês irão aqui contar como que foi, como que vocês trabalharam em sala de aula, qual metodologia que vocês escolheram, como a gente conversa, assim, de uma forma mais leve. Não precisam se preocupar tanto lá com a apresentação, não terminei minha apresentação, não organizei meu material. Contem como vocês estão trabalhando, a Val já falou lá que ela já iniciou, ela só não tinha finalizado. Podem contar como vocês, qual metodologia, cultura maker, rotação por estação, o que vocês escolheram, como vocês estão trabalhando. Não precisam se apegar tanto ao material neste momento lá, tá, pessoal? Eu sei que nós não estamos na data de entrega, então tem gente que se preocupou mais em terminar lá na sala, para depois se preocupar em preparar o material para entregar aqui. Tudo bem, tá? Deixa eu só abrir aqui. Vocês vão realizar depois no Padlet o compartilhamento, o que vocês acharam desses colegas, o que vocês acharam. Neles vocês vão poder também acessar depois os materiais, que daí esses materiais, quando vocês finalizarem, a prof vai disponibilizar aqui dentro para vocês, que esse Padlet fica compartilhado para vocês, tá? Deixa eu só, prof, voltar aqui. Os relatos de implementação. Chegou o primeiro momento da apresentação, a prof não vai se apegar tanto ao Padlet nesse momento, porque, como eu falei, eu sei que a maioria de vocês, por mais que implementou, por mais que fez, às vezes não terminou lá o material. Então, eu vou deixar vocês finalizar o material, aí eu vou anexando ele, disponibilizando aqui nas aulas para vocês, e preenchendo e colocando lá o que acharam do trabalho do colega, tá? Chegou o primeiro momento da apresentação dos relatos de implementação que já foram produzidos. Nessa jornada, a gente vai ter um tempinho a mais para essa apresentação. Apresente aos seus colegas de formação o seu relato, focando nos aspectos positivos dessa experiência. Eles poderão fazer comentários e sugestões pelo chat, é o que a gente sempre fala. A gente pode comentar o trabalho do colega, podemos trocar informação, como a gente vem fazendo aqui. Esse é o momento para observarmos a prática dos colegas, fazendo sugestões para aprimoramento dela e também para repensarmos nossas práticas inspirados na experiência relatada. Pessoal, alguém gostaria de iniciar, de contar como está fazendo, como que foi? A prof já falou, não precisam nesse momento apresentar o material, colocar todas as coisas ali. Alguém gostaria de contar para nós?
Elaine, pode falar, Elaine, toda a palavra sua. Tá, então... Deixa eu só pegar a caneta aqui para ir anotando. Eu montei brevemente o material, né? Também ainda está aberto para sugestões, orientações para melhorar. Posso compartilhar também, se puder. Eu vou paralisar aqui a minha apresentação, mas você pode falar. Isso. Deixa eu ver aqui. Tá, então, a gente tem como nosso grupo, né? Tinha conversado, eu, a Vanessa, a Kayla, o Maicon, e tem mais alguém, né? Faz parte do grupo. Nós já tínhamos conversado sobre cultura maker, né? Também, assim como outra turma vai fazer com o 9º ano, né? A minha turma também é do 9º ano. Eu já havia iniciado essa parte de implementação com eles, com 2 turmas, na verdade, eu fiz com as 2 turmas a mesma atividade. Porém, o relato é de acordo com uma turma. Como a gente conversou ali anteriormente, né? É que tem muitas dificuldades em relação aos alunos, eu acho que é uma realidade meio geral de todas as escolas hoje em dia, né? Talvez não conheço uma turma assim que seja aquela turma perfeita. Nós temos alunos que têm vontade, temos aqueles alunos que não têm vontade, aqueles alunos que tiram o foco da turma também, né? Então, eu montei aqui, mas eu tenho alguns ajustes para fazer, para finalizar, mas eu vou seguindo para ficar mais fácil. Então, eu fiz na escola Colégio Cívico Militar Coronel Amazonas, aqui do município, né, no núcleo de Ponta Grossa, com o 9º ano da manhã. Os objetivos foi conhecer um pouquinho mais sobre a Semana da Arte Moderna, as características, contextos e algumas obras que fazem parte desse período. Conhecer também a arte moderna brasileira, com ênfase nas obras de Tarsila do Amaral. Aqui ela traz um pouquinho os objetivos do RCO, né, lá dos slides. Mas a minha implementação focada principal foi uma das artistas, Anita Malfatti, né? Então, a referência na metodologia ali usada, aula 36, 37 do RCO, e os vídeos também que vem anexo para auxiliar nesse conhecimento. Então, a descrição de como ocorreu, né, a implementação, questionamento aos alunos sobre arte moderna, indo com base nos slides 36 e 37 ali da aula da RCO. Na sequência, apresentado a arte moderna e os artistas que buscavam, né, o que eles buscavam com essa arte, né, qual que eram as características dessa arte que eles queriam abordar, né, o porquê disso, quais foram os artistas que fizeram parte desse período da arte moderna. A apresentação da Anita Malfatti, que foi, né, quem foi ela, né, e algumas de suas obras, assim como a apresentação de Tarsila do Amaral, né, e as fases das suas obras, né, bem como algumas de suas obras também, e a Mão na Massa em si, que foi a cultura maker, que foi uma reprodução tridimensional da obra da Anita Malfatti, O Farol. Então, foi uma obra que eu escolhi, né, que achei interessante, escolhi por talvez fosse um pouco mais fácil para que eles pudessem, né, buscar ali. Então, tem algumas fotos deles trabalhando, né, usaram caixas vazias de remédio, caixa de papelão, cartolina, rolinho de papel higiênico, ou até mesmo papel toalha, tintas, pincéis e cola quente. Essa cola quente com um auxílio meu, porque alguns sabem lidar, mas nem todos, né? Então, eu auxiliei eles nessa questão para fazer ali a montagem. Aspecto positivo, maioria da turma participativa e se superaram muito na criatividade, né? Ao meu ver, eles se superaram além do que eu esperava. Então, aqui ficou as obras depois de prontas. Eles usaram cartolina para dar um fundo, mas para o suporte eles usaram muito o papelão em si, para dar o suporte para que ele ficasse bem certinho, né, ali em pé. No dia da implementação, os diretores e pedagoga não puderam participar da aula em si, mas a pedagoga não deixou de registrar depois, né, ali a produção, que eu fiz uma exposição com eles ali na escola, registrou e ainda falou assim, posso postar? Eu falei, pode, né? E daí ela finalizou ali com a frase, ficou show. Então, ela gostou muito em si, foi o que ela relatou que ela gostou, mas, infelizmente, ela não pôde participar do momento. Ainda era uma aula que tinha as observações dos diretores e, naquele momento, eles não puderam estar em aula. Resultados alcançados. Então, por mais que 2, como eu vi, né, os colegas falando em relação aos alunos desanimados, né, tem um pouco voltado ao que a gente estava falando anteriormente, 2 alunos, eles não participaram ativamente das produções, né? Eles estiveram ali participando um pouco, aí eles saíam. Essa turma tem um aluno que, uma dos colegas falaram ali em relação ao aluno que dorme em sala, tem um aluno que dorme em sala mesmo, então é um aluno bem complicado.
é um aluno bom para a gente, mas é ruim para ele mesmo, então ele não avança muito. Então, ele não participou muito das produções. Assim como outro aluno que começou, de repente, do nada, ele parou. Né? Então, eu falo que são repórteres que querem só ficar na janela, observando o que está acontecendo fora da sala, menos o que está acontecendo dentro da sala. Então, mas o resultado foi além do esperado, os grupos se ajudaram, convidaram colegas que estavam sem grupos, como a Fernanda falou, em relação à separação de grupos, é o nosso maior desafio. Né? Eles formam ali as patotinhas, as panelinhas, e sempre fica alguém sozinho. Então, eu pude observar ali que um dos grupos teve essa empatia de chamar uma colega que estava sem grupo nenhum, é uma colega muito tímida em sala de aula, e estava sozinha lá, com o bracinho em cima da carteira, paralisadinha, e me chamou a atenção, né? Eu falei assim, nossa, a fulana não pode estar em grupo nenhum, né? Aí teve uma menina que foi e convidou ela para participar ali das produções também, e dá para ver que ela ficou muito contente por ter sido convidada. É uma noite de deixar, ela não vai se convidar, mas ela fica muito feliz com o convite, né? E uma outra avaliação que eu fiz até o momento, né? Acredito que, como eu falei anteriormente, os desafios são de todos nós, são parecidos, seja em relação aos alunos, né? As dificuldades encontradas durante as nossas aulas, os nossos tempos, né? A organização, a preparação das nossas aulas, a participação dos alunos, alguns são bem assíduos, outros nem tanto. A organização, como a Fernanda falou, em relação a deixar a sala pronta, organizada, né, para que a outro professor venha, que não tenha atrito com os colegas, é um desafio. Ou a pedagoga que está cobrando, o diretor que, né, recebe ali cobranças e tem que cobrar nós também. Então, aquela pegação no pé da gente, infelizmente, isso acaba sendo uma sobrecarga para nós. Né? E como, né, vem cultura, Semana Cultural, um painel. Nós tivemos agora, era para ter a Feira de Ciências, não teve, era para ser hoje, né, por causa do tempo, foi cancelada. Nós vamos ter outros eventos, então o professor de artes está no meio, né? E vai ser assim sempre, e a gente acaba ficando sobrecarregado. Então, as propostas que o grupo em si traz são ótimas, né? Cultura Maker, rotação por estação, são algo que é muito legal se trabalhar em sala de aula. Podem ser bem produtivas, podem ser bem trabalhadas, né? Se conseguíssemos mais tempo, até mesmo essas colaborações que a gente muitas vezes não tem. Eu acho que a gente colabora demais e quando chega a nossa hora não tem colaboração, né? Eu acho que é uma visão, não sei se os demais concordam. Então, Parabéns, Elaine, isso mesmo. Esse é o nosso trabalho. Parabéns pelo trabalho. Alguém gostaria de continuar? Esse meu povo está quietinho, ninguém quer falar. Então, prof, como eu te falei lá, eu hoje que eu mais ou menos finalizei, mas não coloquei nenhuma foto no Padlet, para você ter uma ideia. E aí, muito menos no relatório. Quer dizer, no Padlet eu comecei a carregar as fotos, né? Mas aí eu não coloquei nada na implementação. Como que eu vou te apresentar aqui? Se você quiser contar para nós, pode contar, não tem problema. Então, na verdade, eu trabalhei acho que umas 4 ou 5 aulas com o 7º ano A. O 7º B eu tinha colocado na proposta que eu iria trabalhar junto, mas as aulas deles ficaram todas na sexta-feira, e aí, em virtude dos feriados, eu perdi muitas aulas com eles e não consegui chegar na parte prática, na parte da cultura maker mesmo, né? Eu aproveitei aquela ideia da primeira ou da segunda aula nossa, que a prof até colocou a aula, acho que 40, do 7º ano, que era sobre a literatura de cordel, e eu logo em seguida iria começar esse trabalho com eles e já pensei em fazer com o 7º ano para não perder muito tempo, né? E a gravura é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. E aí já fiz a proposta para eles de como que seria a avaliação no início, né? Fiz a abordagem do conceito, fiz uma explanação, coloquei alguns vídeos. A Ivone já utilizou as rúbricas. Já utilizei, exatamente, já aproveitei aquela parte, então já fui avaliando eles desde o material, né, que eles precisaram trazer, aí eles realizaram uma pesquisa com relação às regiões, a prof de geografia estava trabalhando, eu aproveitei porque nós tínhamos combinado com a Helenice, que ela era de geografia aqui do grupo, e que ela queria uma ideia, então eu aproveitei e conversei com a prof de geografia deles para ela me ajudar também nessa parte.
E aí eles fizeram a mesma pesquisa que eles fizeram para mim sobre os aspectos culturais de cada região do Brasil e sobre os aspectos geográficos, eles apresentaram para ela e para mim também a pesquisa. E aí eu dividi eles em grupos e cada grupo focou numa região. E aí, depois dessa etapa, eles foram, então, fazer os desenhos. Fizeram os desenhos no papel para depois passar para a matriz. Eu fiz a etapa de coletar o material também e avaliar o material, coletei os corantes naturais que eu falei que a gente ia utilizar na parte da cromoestilogravura. Então, eu já tinha todo o material antes de trabalhar até os conceitos da estilogravura, da cromoestilogravura com eles. Aí, eu trabalhando uma aula mais prática, uma aula mais teórica, né? E aí, as 2 últimas aulas eu fui para a produção. Primeiro a gente fez a produção, depois eles desenharem todas as gravuras na matriz, né? Fiz o dia do recorte também, da montagem do material, da preparação do material, o desenho, e nas 2 últimas aulas eu trabalhei com eles, então, a pintura, que era a etapa de criar, então, e imprimir a estilogravura. E eles estavam muito curiosos, porque eles nunca tinham feito, né, isso. Então, foi muito legal o interesse, assim, a participação. Ivone, e deu certo lá, saiu os desenhos. Nossa, uns ficaram meio apagados, ficaram meio abstratos, mas ficou lindo. Essa parte ficou linda, sabe? Até a pedagoga conseguiu ir na minha aula, no final da aula, na etapa que a gente estava fazendo só a parte da estilo lá, preto, né? Ela conseguiu ir, daí eles levaram para o laboratório para secar, e ela foi lá e tirou um monte de foto e me mandou depois que ela tinha amado o trabalho. E hoje eu fiz a cromoestilogravura e ela nem teve tempo de ver. Mas eu peguei metade de uma aula de matemática, como os professores falaram ali, a gente sempre, alguns professores não gostam muito, né? A professora, imagina, matemática, você não pode perder uma aula. E eles amando que eu ia pegar metade da aula de matemática. A professora pode pegar a aula inteira, imagina só. Eu falei, não, hein? Aí vai sobrar tempo, né? Mas deu assim para concluir a parte das produções. Eu ainda quero fazer o varal com eles para expor esse trabalho e produzir alguma coisa no cordel, porque eles amam poesia e cantar e tal, então eu vou fazendo uma parte assim para finalizar bem. Mas está bem adiantado e estou bem contente assim, com o resultado. Ai, que bom. Parabéns, isso mesmo. Obrigada. Deu certo. Você seguiu um pouco, então, aquela nossa ideia com as adaptações da estilogravura lá do cordel. Seguir as ideias que foram trabalhadas. Eu sempre gosto de colocar em prática aquilo que a gente trabalha em implementação. Em todos os grupos que eu participei, eu tenho feito isso e dá um resultado muito legal. Que bom. Já foi fazendo um teste, viu, do que a gente está falando. Isso mesmo. Alguém gostaria de continuar? Posso falar? Eu não estou vendo a Carla, ela está com uma câmera fechada. Ela falou para a prof que já havia finalizado. Alguém mais? A Val falou que estava no caminho. Carla, pode falar? O microfone, Carla, está fechado. Agora abriu. Fechou de novo. Abriu. Foi! Então, deu certo? Deu. Tá. Ai, que bonito. bonito. O que acontece, gente, então esse é um dos resultados, né, do 7º ano A. Eu estou tentando com o 7º A e o 7º ano B, que é a proposta, eles montarem usando os materiais naturais, o grude, a cola de abrigo, mas, assim, com as chuvas da semana passada, na terceira etapa da papetagem, cola e papel, começaram a dar os problemas. Então, a sugestão foi que levassem para casa, tentassem com secador, ventilador de cabelo, varal de casa, longe do irmãozinho, longe do pet. Então, tem equipes, tem 3 jovens em cada equipe, até por causa da manipulação desse boneco depois, né? Porque um jovem vai ser responsável pela cabeça e o tronco, desculpe aí os meus colegas de teatro se eu estou fazendo errado. Um jovem, um ator manipulador será os braços e outro as pernas desse personagem. Os que já conseguiram montar, os espaços dele ali são barbantes, né? Os que conseguiram montar já estão se divertindo na fase de mover esse boneco.
Ele passeia pelo colégio, ele sobe rampa, ele desce. É interessante, além do boneco neutro. Eu acredito que eu não consiga mostrar todos para vocês completos, né, depois da pintura. Mas a ideia é boa, vale a pena, é interessante trabalhar com material reciclável, é o que a gente faz a vida toda. Tem problema? Sim. Tem pedagogo? Sim. Né? As nossas colegas, as agentes educacionais da questão da limpeza, pedindo algo além. Né? A gente deixa organizada a sala, mas limpa não tem como. Né? A gente deixa ali o lixo próximo ao lixo. Um pano, né? Alguma coisa assim. São ações simples que poderiam ajudar a todos nós. Mas, vamos lá, a gente vai tentando. Eu acho que a piazada está curtindo. Muitos jovens que são do segmento evangélico e que, como é que eles dizem? Eles usarão os bonecos nas suas células. Então, já tem alguns dando uma outra função para esse trabalho do colégio. Isso é legal. Tomara que dê certo para eu mostrar para vocês aí algumas ideias. A sustentabilidade. Vamos aí. A escabilidade. A gente pode, vai dar certo. Tá bom? E aí a ideia é essa. Esse daqui vai se tornar, o personagem é o Voldemort. Olha só, o Lord Voldemort. Então vamos aí. Vamos ver como é que ele vai ficar depois de cabeça levemente arredondada. Eles estão finalizando então ainda, Carla. Isso. Isso mesmo. Gostaria de compartilhar com a gente. Ela me disse que ela ainda está em processo, não finalizou. A Kayla não voltou. Ela está com a câmera fechada, não sei se a Kayla teve algum problema. Val, gostaria de compartilhar com nós. Ela disse que está finalizando, ainda faltam alguns detalhes, mas se você quiser compartilhar conosco. Então, eu ainda não comecei a colocar lá no programa, lá no material. PDF, né? Não tem material. Porque ainda está em construção, né, a atividade, eles estão fazendo. Desliguei agora há pouco a câmera para perguntar para minha filha se o trabalho dela estava aqui, porque eu estou fazendo a implementação na turma da minha filha, né? Então, até deu uma corridinha para perguntar para ela se o trabalho dela estava aqui em casa ou se ela deixou lá na escola, né? Daí ela deixou lá na escola. Senão eu já ia mostrar, porque eu estou trabalhando na Cultura Maker, como é 9º ano, né? Esse povo gostaram da Cultura Maker. Então, daí eu estou trabalhando ali a Semana de Arte Moderna, então separei eles em grupos, né? E cada grupo ficou para trabalhar e pesquisar a vida de um artista, né? Que participou ali da Semana de Arte Moderna. Então, daí agora eles estão na produção dos cartazes e a partir da semana que vem eles começam a apresentação em sala de aula. Então, antes lá, eu até coloquei para eles os critérios de avaliação, que a pesquisa vale tanto, o cartaz vale tanto, a apresentação na sala para a turma vale tanto, e a exposição final dos cartazes no hall lá da escola vale tanto. Então, e eles estão na produção. Mais uma coleguinha nossa, parabéns, estão usando as rúbricas que nós falamos aqui. Sim, e daí até ia mostrar aqui o cartaz, como que vai ser feito, né? Aquele cartaz em forma de janela, né? Que abre ele, então ali de início, né? O folder, né? Também eu falo muito para eles a questão do folder, só que em tamanho de cartaz, que ali vem as orientações iniciais, né? Até fiz um modelinho para eles verem tudo, como que seria, e daí como eles deveriam colocar isso, né? E todos têm que seguir no mesmo modelo. Por que todos seguirem no mesmo modelo? Senão, um quer criar mais do que o outro, um quer enfeitar mais que o outro, para não... Igual eu falei para eles, não é competição, né? De qual ficou mais belo. Então, para entender o conteúdo, para entender o que foi a Semana de Arte Moderna. Então, eu levei o modelo do cartaz pronto e todos eles têm que seguir aquele modelo, aquele esqueleto, né? E fazer naquele ritmo, para daí depois a gente fazer a exposição final. Então, eles estão em produção essa semana. A semana passada eles fizeram a pesquisa,
Daí, essa semana, daí é quinta e sexta que eu tenho aula, daí não tem, só que daí eu falei para eles continuarem. Eu concordo que está com feriado na quinta e na sexta, tá? Então, daí eu falei para eles continuarem ali a produção do cartaz em casa, né? E a semana que vem eles começam, então, as apresentações. Daí até ontem à tarde, por isso que eu até achei que o cartaz da minha filha estivesse aqui, porque ontem à tarde a amiga dela, né, o grupo dela, veio aqui em casa para fazerem o cartaz. Daí ela falou assim, agora eu entendi, Val. Desculpa, você falou assim, eu estou implementando na turma da minha filha. É que a filha da Val também é prof de artes. Aí eu achei que elas tinham trocado de turma, eu achei que era grande. Não, é a sua filha menor. Mais nova, de 14 anos, eu sou professora dela. Você é professora dela. Agora, é que eu fiquei aqui, sabe, tentando entender. Daí agora eu entendi. Que a minha mais velha, isso, que a minha mais velha é professora de arte, né? E daí... E eu sou professora de arte da minha mais nova. Então, daí até ia pegar o cartaz dela, mas ela acabou deixando lá na escola para os colegas também ajudarem, né? Os que não puderam vir ontem aqui para fazer, daí então eles ficaram com o cartaz para terminar o cartaz e a semana que vem eles apresentarem. Tá? Mas está indo assim de vento em popa, estamos gostando de fazer, adoraram ir fazer a pesquisa na informática, porque eu tive que implorar para cederem a informática para mim, porque, olha, isso que os colegas estão comentando aí, que o laboratório de informática agora é direcionado só para algum grupo, só para alguns professores, né? Para redação, para o Matic, as plataformas. E para Inglês Paraná, né? E a gente acaba ali tendo que implorar e conseguir lá com o professor de língua portuguesa para que nos dias que ele tinha lá o 7º ano, né, ele pudesse me emprestar o laboratório, que ele fizesse outra atividade com o 7º ano, que não utilizasse a informática e me cedesse a informática para que eu pudesse fazer esse trabalho, né, de pesquisa com os alunos. Deixa eu só te pedir uma coisa. Lá na informática, eles renderam na produção? Eu te peço isso porque eu já levei algumas turmas menores e eu sinto assim, que os nossos alunos, eles utilizam muito a tecnologia, muito. É uma experiência, tu falar que não como formadora, como professora. Mas na hora de utilizar a tecnologia para uma pesquisa mesmo, chega a dó, porque eles acabam ficando perdidos, eles colocam lá, eles querem resposta pronta, eles não querem ler o documento, eles não querem... Ou então, comigo foi assim, eu levei eles lá na informática, só que eu levei eles direcionado. A pesquisa tinha que ser feita no toda a matéria, tinha que ser no toda a matéria, lá eles tinham que pegar a vida do artista, as principais obras, então eu direcionei o site também. Eu não deixei assim, pesquise, né? Vai lá no Google, digita o nome do artista e pega qualquer... Não, vocês vão pesquisar no toda a matéria direcionado, né? Então, daí, e como é uma turminha pequena, são 20 alunos, é escola do campo, né? Então, é uma turminha muito boa, no entanto, eu acho que eu já comentei aqui, né, que eles já perguntaram, por que todos os professores querem fazer o trabalho com a nossa turma? Porque eu tô fazendo a minha implementação lá, o professor de ciências, a professora de geografia e a professora de inglês. Nós 4 escolhemos esse 9º ano. E eles já sabem que os professores estão fazendo... Está tendo uma atividade diferente, que é de alguma coisa. Sim, eles já sabem. Daí eles até falaram assim, por que todos os professores estão escolhendo a nossa turma? Daí eu falei assim, porque vocês são a melhor turma que nós temos. Então, é uma turma muito boa de se trabalhar. Eles fizeram a pesquisa, eu olhava, né, passava olhando, estavam todos no site do Toda a Matéria, e como eu estou falando, né? Então, eu direcionei. Tudo está sendo direcionado, né? Assim, eu já levo, pronto. Levei o cartaz, pronto. Vocês têm todos que seguir esse modelo. Fomos para a informática, tem que ser nesse site, não pode ser em outro. Então, todos vão sair com a mesma bibliografia, né? O site, toda a matéria. Então, está sendo tudo bem, assim, direcionado. Tem que ser assim, dessa forma. Então, eu acho que, né, essa forma já mais... deu os pré-comandos, eles irem já no caminho
mais certo. Isso, já direciona bem o caminho para eles também. Eles não ficam perdidos. Isso mesmo, parabéns. Vamos Obrigada. voltar sobre o nosso material. Nós teremos, pessoal, mais momentos da implementação, que eu vou abrir para os demais, porque a gente não tem a nossa data oficial de entrega, você sabe que ainda não chegou, que ela está um pouquinho mais à frente, tá? Deixa eu só voltar lá. Então, hoje apresentaram a Elaine, a Carla, a Ivone e a Val contou um pouquinho para nós, a Valderice, do relato dela. Pessoal, eu gostaria só de lembrar vocês aqui, para vocês ficarem atentos, o nosso plano de ação, ele vale 40 pontos, ele tem entrega no dia 17/11, parece longe, mas dia 17 já está aí, já estamos amanhã iniciando o mês de novembro. Olha como passou rápido, iniciamos lá no mês de setembro, já estamos aqui no mês de novembro, tá, ó, voando. Daqui uns dias estamos encerrando nossa jornada, quando vocês mal verem, nós estamos aqui se despedindo. E a nossa atividade 2, então, é a implementação com entrega no dia 24/11, então falta praticamente 24 dias só, tá? Lembrando, o que eu sempre trago para os cursistas? Pessoal, a entrega final é 24/11. Se vocês me entregarem antes, eu vou observando antes, eu vou fazendo anotações, se tiver alguma correção, se tiver algo fora, eu comunico vocês, eu mando mensagem, eu envio, quem já foi lá, meu cursista, sabe que eu vou colocando lá. Agora, se vocês deixarem para entregar todos lá no dia 24/11, vai ser corrigido, vai ser feito tudo da mesma maneira. Mas eu não vou ter esse tempo para dar essa devolutiva para vocês, e se vocês quiserem arrumar, quiserem mudar lá e reentregar. Eu não tenho como, porque a prof não tem tempo hábil para isso. Então, assim que vocês forem fazendo, forem concluindo, pode ir lá preenchendo o material, podem ir colocando, que conforme vocês forem entregando, eu vou dando uma olhadinha, podem me mandar mensagem, ó, prof, já entreguei lá, tá entregue, eu abro lá, eu dou uma olhadinha lá, eu falo, não, tá dentro do caminho, é isso mesmo. Ou não, opa, acho que nós vamos ter que rever tal coisinha lá. Então, a gente tem esse tempo ali. Mas quem já sabe que a prof é maleável, que eu vou deixando, que eu vou explicando para vocês, eu passo lá os critériozinhos, não tem problema, tá? Pessoal, aqui tem também dentro do material as orientações que vocês podem seguir lá para o plano de ação. Lembrando, deixa eu só compartilhar com vocês rapidinho. Para quem é a primeira jornada, para quem não participou de outras jornadas, então o nosso plano de ação, ele funciona desta maneira, essa é a orientação de preenchimento, orientação do plano de ação. O plano de ação é uma atividade colaborativa elaborada durante os encontros, visa organizar as ações necessárias para a implementação em sala de aula. Ao longo dos encontros, vocês terão contato por meio das discussões e compartilhamento com os elementos necessários para elaborar um plano de ação exitoso. Aqui tem os valores, tem a rúbrica com qual vocês são avaliados. É uma rúbrica próxima daquelas que vocês construíram, que aqui dentro tem todos os valores para vocês. Aqui tem outras explicações. Na sequência, tem um modelo aqui. Esse modelo todos têm disponível lá no Classroom. Fui abrir, professora, aconteceu uma coisa, meu documento sumiu, desapareceu, não estou achando, não está aqui. Dei um grito, peçam socorro, que eu estou um jeito, uma maneira de enviar lá para vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho, que eu posso estar em sala, na outra demanda, mas eu dou um jeito de enviar lá para vocês, tá? O que vocês vão preencher lá? A série, o ano que vocês estão implementando, os objetivos de aprendizagem de vocês, qual que é a aula da RCO, a temática, qual metodologia vocês utilizaram. Aqui vocês podem colocar rotação por estação, cultura maker, uma das duas, os recursos que são os materiais, as estratégias de avaliação e as estratégias pedagógicas, os encaminhamentos pedagógicos e os resultados de aprendizado, se foi alcançado, se não foi, o que vocês acharam, quais as contribuições. A avaliação do grupo e o detalhamento da avaliação do grupo. Aqui nessa sequência, vocês escolhem daí aquele material que vocês já têm pronto. O outro que vocês têm aqui é a implementação. Deixa eu só compartilhar a implementação aqui, que a prof fechou aqui, né? Opa!
A implementação, para quem nunca fez, para quem já fez, segue um modelo bem parecido das jornadas passadas. Para quem nunca fez, que é a primeira jornada, esse é o nosso modelo de implementação. Relato de implementação, coloquem o nome de vocês. Aqui tem a breve explicação, a data de entrega, a autoavaliação e o modelo de entrega. Então, aqui vocês colocarão os dados de identificação. O nome de vocês, o meu nome, não vão dizer que não sabem meu nome. Copiem lá do Clésio, mas não vamos deixar sem aqui. O nome da escola e do núcleo, o ano, a série em qual vocês implementaram, os objetivos de aprendizagem desenvolvidos e qual a metodologia que vocês estudaram. Pessoal, por favor, aqui no nome do formador, não vão fazer igual nos alunos, que às vezes a gente está lá nos últimos meses de aula e fala assim, profe, como que é o seu nome mesmo? Por favor. Brincadeiras à parte, vamos seguir aqui. Aqui vocês podem colocar a descrição do como vocês fizeram a implementação, do que ocorreu, como as meninas que já apresentaram aqui contaram para nós. Pode colocar nas palavras de vocês, de como que vocês executaram, o que vocês fizeram, dividir uma sala em tanto, fizemos de tal maneira, de maneira X, de maneira Y, lá. As evidências vocês podem colocar foto deles produzindo, o material do que eles produziram. Os depoimentos, que são depoimentos do aluno, pode pedir para eles escreverem num papelzinho, tira foto e cola ali, pode pedir para eles colocarem mandarem um recadinho lá no Class, vocês tiram print, coloquem ali, ou até recadinho assim no canto de uma folha. Podem, sugestão, podem passar uma folha sulfite inteira, pedir para cada um fazer um cantinho com quadradinho, tipo aqueles painel lá, vocês tiram uma foto e só coloquem, deixa essa folha passando, cada um coloca o que achou, é livre aqui, tá? São só algumas sugestões. E o feedback de observação, que é opcional, se a pedagoga, se alguém da direção acompanhou o trabalho de vocês. E aqui, por final, se vocês acreditam que o resultado de vocês, o objetivo foi alcançado, as palavras de vocês, se vocês acreditaram que alcançou o que vocês planejaram lá no início, se aquilo foi positivo, se não foi positivo, o que melhora, às vezes tiveram que fazer adaptação no meio do caminho, tiveram que voltar atrás, podem escrever aqui, tá? Deixa eu só voltar lá no nosso material. Já estou finalizando para alguns, tá? Só um segundinho. Professor, uma perguntinha em relação às faltas que aparecem naquele documento, e era só até o dia 17, já foi atualizada? Porque parece uma falta para mim, né, como eu falei no grupo, e eu estive presente em todos os encontros. Eu dei uma atualizada, mas eu ainda tenho que atualizar depois do dia 17 e rever ele, tá? Mas eu vou vendo agora, feriado, aproveitar um tempinho mais, eu mando para vocês, tá? Bom. Então, as datas de entrega são essas, dia 17/11, o plano de ação, e dia 24/11, a nossa implementação. Não percam o prazo, por favor. Profe, uma perguntinha também. Pode falar, Ivone, depois a Fernanda. E é sobre o plano de ação, que ali ele está dentro de um arquivo com orientações. Eu faço uma nova cópia dele ou eu edito ali mesmo e vou apagando o que tem? Se você entrar dentro do seu Class, é que aqui está dentro do seu material. Ele vai criar a sua cópia já. Lá no seu Class, ele cria a cópia. Na cópia. atividade do meu Classroom, ele cria a cópia. Isso, ele vai criar a cópia de vocês. Você vai ver. Você só vai editar. Se ele não criar automaticamente, você cria a cópia, que dele só vai editar dessa maneira. Mas ele ele está configurado já para quando você entrar, ele já criar a cópia sua. Ele já está no meu nome, isso eu percebi. E já está aí no seu nome, então você pode ver que já está seu. Você vai preencher, você vai fazer, só não esqueça no final, lá em cima, colocar entregue. Ah, beleza, pode deixar. Esses dias eu estava com a aluna dele, por que a prof falou isso? Ele falava assim, professora, mas eu entreguei o meu trabalho, mas eu fiz. Eu falava assim, gente, não está aqui recebido. Eu abri o Classroom, tudo lá na sala para ele, eu mostrei. Ele realmente fez, aí eu reconsiderei. Ele fez, ele mandou dentro da data, dentro do prazo, mas ele esqueceu de apertar naquele botãozinho lá, entregue. Ele abriu o Classroom dele para mim, no meu computador, ele fez tudo, ele encaminhou tudo, só o botãozinho lá do entregue, ele não mandou, aí ele fez seu trabalho, mas ele não
fez o envio. Tá? Por isso que a Bru falou. Pessoal, eu vou deixar o formulário aqui para vocês. Esse formulário eu também coloco de avaliação, já coloco ali no grupo de vocês do Class, tá? Do WhatsApp, para vocês responderem. Pode falar, Fernanda, desculpa. Não, é que o Michael fez uma pergunta interessante, se aquele depoimento do aluno pode ser por vídeo, ou se tem problema. Pode ser também por vídeo. É que às vezes o vídeo, alguns têm mais dificuldade para inserir ele dentro do documento, mas pode ser também. Foi só algumas sugestões que eu dei, mas pode ser também. Podem fazer um videozinho da sala toda, pedir o que eles acharem, a sala fala, pode também, não tem problema não. Depois só insere ele ali anexa, pode ser também, tá? Pessoal, o formulário de avaliação da aula já está aqui, vocês podem ir preenchendo ele, eu vou liberar vocês porque eu sei que a gente está em cima do horário, porque a prof está um pouquinho atrasada por conta do sinal aqui, que acabou caindo, não caiu a internet, caiu a luz, aí caiu tudo. Mas bom resto de semana para vocês, boa semana, bom feriado, aproveitem, descansem. Não, eu sei que a maioria aproveita para levar material para casa, na medida do possível, tentem não levar, tentem descansar, que teremos outros dias. Forcinha na peruca, estamos próximos do final do ano, sei que as demandas aumentam, mas é assim mesmo. Beijo a todos, bom resto de semana e boa semana para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me mandar mensagem, podem ir pedindo, às vezes eu demoro para responder, mas uma hora eu respondo, tá? Beijo a todos, bom final de semana. Igualmente a todos. Tchau, tchau. Boa semana, bom resto de semana, né?